Nossa senhora, que voz fanha horrorosa. Peço perdão pelo vacilo, mas é o que a gente tem pra essa semana. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Como dá pra ouvir pela minha voz, estou um pouco resfriada. A minha voz tá pior do que como eu tô me sentindo. Tipo, eu tô normal, eu não... Nenhum momento desse resfriado eu fiquei, tipo, com... sei lá, sentimento de que eu preciso ficar na cama, cansaço. Eu tô só congestionada e eu tentei esperar pra ver se melhorava um pouco. Talvez até tenha melhorado um pouco, eu acho que tava pior uns 2 dias atrás. Mas é isso, tá? Então, essa vai ser a voz que vai fazer um carinho nos seus ouvidos essa semana. Eu peço desculpa, mas é por uma boa causa, porque esse assunto aqui foi um assunto que vocês que me pediram pra falar. Então, eu sinceramente, eu acho meio chato falar disso. Por isso que sempre que eu fui deixando passar, mas era um assunto que toda vez que eu perguntava, ai gente, o que vocês querem que eu fale no podcast? Aparece com muita frequência. E aí, essa semana, ontem mesmo, eu perguntei no Daily, temos um Daily, então tem a conta oficial do Instagram, mas tem um Daily também para as bestes. E aí eu perguntei lá no Daily e o que mais apareceu foi falando, Lu, fala sobre carreira, começar no mercado de trabalho, mundo corporativo. Aí teve as outras que falaram começar seu próprio negócio, enfim, tudo relacionado ao trabalho. Então eu até botei um blazerzinho aqui pra gente falar desse mood de girl boss, e eu vou dar algumas dicas aqui que eu acho que podem vir a calhar sobre a minha experiência no mundo corporativo e começando o próprio negócio, e aí vai que te ajuda também. Mas antes da gente começar oficialmente, eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. A real é que não era só porque eu acho que o assunto é um pouco chato de falar, mas é também porque eu acho que é um assunto, não sei, um pouco mais técnico. Às vezes eu acho que eu não tenho muito lugar de fala, rola um pouquinho de síndrome da impostora, sabe? De dar dicas de mercado de trabalho e de entrar no mundo corporativo. Mas eu acho que assim, né? Esse podcast é meu, eu falo as vozes que estão aqui na minha cabeça, a maioria são conselhos que eu preciso escutar. Mas nesse caso eu acho que a maioria são conselhos que, na verdade, eu já escutei antes, vivi, absorvi e que agora eu vou jogar pra vocês. Então, antes da gente começar, eu quero fazer um disclaimer de que é tudo baseado na minha experiência, na percepção que eu tive dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo corporativo, que eu acho que foram decisões, atitudes, coisas que eu fiz ou que eu vi outras pessoas ao meu redor fazendo, que eu acho que foram benéficas dentro da minha jornada de carreira até hoje. Então, por isso que eu vou dividir isso aqui com você. Pode ser que você concorde com algumas coisas, pode ser que você discorde de outras, tá tudo ótimo, tá bom, amiga? Então, tudo bem você achar que tem algumas coisas que eu vou falar que você fala, ah, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é saudável, isso aqui não é pra mim. Bacana, pega o que você sente no seu coração que faz sentido pra você. O que não faz sentido, passa. Tá bom? Ótimo. Como que eu pensei em falar sobre isso? Primeiro, eu queria dar dicas para as pessoas aí, as meninas queridas, queridos de primeira viagem que estão entrando no mercado de trabalho, entrando no mundo corporativo. Ou então, às vezes, você é uma pessoa que estava dentro de uma área e agora está migrando para outra área, está num processo de transição de carreira, ou você simplesmente quer um emprego novo, enfim. Dentro daquele cenário em que você ainda não está dentro da empresa. Então eu quero dar algumas dicas para você entrar nesse mercado, que eu acho que para mim funcionou bastante. E depois a gente entra, né, na questão do mercado em si, de trabalhar dentro de uma empresa. Bom, se você é uma pessoa que tá acabando de sair da faculdade, ou que você tá aí procurando um outro emprego e tudo mais, eu diria que uma boa dica, que eu acho que é muito valiosa, principalmente para mulheres, mande currículo mesmo que você não se sinta 100% apta àquela vaga. Existem até alguns estudos mais antigos que mostravam que entre homens e mulheres existia uma diferença muito grande na quantidade de homens que se inscreviam para uma vaga tendo apenas, sei lá, 50% dos requisitos versus mulheres. Que a maioria das mulheres acaba se inscrevendo apenas para vagas cujos pré-requisitos elas conseguem preencher, tipo, 70%, 75%, 80%. Qualquer coisa menos que isso, elas olham e falam, não posso, não consigo. Enquanto os caras vão lá e aplicam, e pasme, várias vezes eles conseguem esse trabalho, conseguem a vaga. E eu acho que muito disso vai pelo fato de que tem mais caras, então, se a gente for parar pra pensar, tem mais homens, então, se aplicando para essas vagas. Quando a gente olha em termos de cargos mais elevados, também existem algumas pesquisas que mostram que quanto mais elevado o cargo menos a quantidade de mulheres se inscrevem para tentar
competir por esse cargo, porque elas acham que elas não são aptas o suficiente. Então você já começa a ter uma discrepância no minuto de aplicar para a vaga. A gente olha para a maioria das empresas e isso é um movimento que muito devagar e sempre, né? Muito devagar e sempre tem mudado. A gente tem visto mais mulheres ocupando cargos maiores dentro de empresas. Então, CEOs, CFOs, COOs, todas essas siglas aí dos 6, que basicamente são chefes de departamento, né? Ou então diretores, enfim. Você consegue ver hoje em dia mais mulheres ocupando esses espaços do que até 5, 10 anos atrás. Mas ainda é muito menor. A diferença é muito menor. E parte do problema começa com a discrepância que existe no número de mulheres que aplicam para essas vagas versus homens. Porque elas já partem do pressuposto de que elas não têm qualificação suficiente. A gente parte desse pressuposto de que a gente tem que estar muito preparada para conseguir dar conta de alguma coisa. Enquanto homem, né, principalmente quando a gente tá falando de homem hétero, tem essa confiança nele mesmo que vem assim do além da nuvem. E eles acham que, tipo, imagina, isso aqui tá falando que precisa de proficiência em Excel. Eu sei fazer uma planilha aqui básica, então vou aplicar pra essa vaga aqui de presidente de TI dessa multinacional, sei lá. E aí o cara vai lá e ganha a vaga. Então, a primeira coisa que eu diria é, quando você estiver olhando para as vagas dentro do LinkedIn ou enfim, onde quer que seja que você esteja procurando por vagas, olha e vê o que bate dentro daquela vaga e o seu currículo. Se você consegue preencher 50%, 55% dos pré-requisitos, amiga, aplica. E você tá genuinamente afim de aplicar para essa vaga, você acha que você tem potencial ali, é uma coisa que te interessa, que você sabe que se você conseguir aquela vaga, você vai conseguir crescer ali, você vai conseguir contribuir, amiga, aplica. O não você já tem. É isso, o não você já tem. O processo seletivo, ele é um processo desgastante, porque a gente tem que aplicar para muitas vagas, às vezes a gente faz muitas entrevistas e é muito ruim quando a gente recebe um não, mas eu também acho que ajuda muito a gente perder esse medo de se arriscar e tentar. Eu vou te dar um exemplo meu pessoal. Quando eu comecei no mundo do marketing, já falei isso em algum outro episódio, eu acho. Eu caí de paraquedas, porque eu sou formada em ciência política e até o penúltimo ano da faculdade eu confesso que eu tava muito perdida no que eu ia fazer, porque eu entrei pra faculdade de ciência política pensando que eu ia fazer diplomacia. Então eu faria o curso de ciência política e depois eu tentaria o mestrado em diplomacia. Só que aí, cara, chegou no meio do curso, eu já vi que não ia rolar, que eu não tava afim, que não era bem o que eu queria. Mas eu continuei ali no curso porque eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu falei, vou continuar aqui enquanto eu penso do que eu posso fazer a seguir. E foi no último ano de faculdade que eu consegui um estágio trabalhando com marketing político, campanha eleitoral. E aí eu entrei nesse mundo, não sabia nada sobre isso, mas fui aprendendo, surgiu a oportunidade. Foi um professor da faculdade, inclusive, que tinha me recomendado para a equipe de marketing, porque eles estavam procurando estagiários. E ele perguntou para mim se eu tinha interesse, eu falei, tá, pode ser. E aí eu cheguei lá e, cara, eu não sabia nada sobre marketing político, eu sabia o básico do básico que eu tinha aprendido por alto na faculdade, quando a gente teve uma aula ali sobre, sei lá, acho que processo eleitoral, alguma coisa assim. Não sabia nada de marketing político. Mas ali foi um intensivão, né? Você imagina, trabalhar dentro de uma campanha política, você fica completamente imerso ali. Eu aprendi muitas coisas e eu fui descobrindo habilidades que eu não sabia que eu tinha. E aí eu falei, ok, bacana isso aqui. O que me leva também a outra coisa. Às vezes a gente tá muito focado em, eu tenho que ter todos os pré-requisitos porque eu quero esse tipo de trabalho, mas às vezes, amiga, você tem habilidades que você nem sabe que você tem e que você só vai descobrir essas habilidades a partir do momento que você é exposta a elas. Então, é legal você tentar coisas, e isso vai incluir trabalho, sei lá, pode ser um estágio, ou pode ser um trainee, ou até realmente uma vaga mesmo, em que você não necessariamente tem qualquer tipo de experiência naquilo. Então, quando eu entrei ali, né, dentro desse mundo de campanha eleitoral, eu falei, cara, menina, não é que eu acho que eu sou boa nesse negócio de marketing? E aí, depois disso, eu continuei trabalhando pra essa equipe desse político especificamente, e depois eu saí, e aí logo depois eu mudei pros Estados Unidos. E aí lá nos Estados Unidos, quando eles me perguntavam, tipo, o que você tem experiência, o que você já fez? Eu falava, eu trabalhei com marketing político, porque foi a última coisa que eu tinha feito aqui no Brasil antes de ir embora.
E aí o pessoal lá escutava, marketing, eu tenho uma empresa, eu conheço fulano que tem não sei o quê. E pelo menos lá nos Estados Unidos eles esqueciam a parte do político e só focavam em marketing. Só que a real é que eu não tinha nenhuma experiência com marketing de empresa. Mas eu sabia que eu tinha gostado daquilo dali. Então surgiu a oportunidade de trabalhar para uma empresa, uma startup. Então era uma empresa que estava começando, eles estavam querendo crescer ali. E eu consegui uma entrevista, e eu fiz a entrevista, e aí eu passei na entrevista, e eu comecei a trabalhar com marketing para essa empresa. E essa empresa foi onde eu comecei a aprender tudo sobre o mundo corporativo. E se eu tivesse deixado o medo de não ter todos os pré-requisitos para falar, beleza, eu vou fazer essa entrevista, eu talvez nunca teria começado no marketing, porque a minha experiência com marketing era completamente limitada. Eu não tinha nem um bacharelado em marketing e publicidade, eu tinha um bacharelado em ciência política, eu sou formada em ciência política, mas ali não foi uma questão. Eles olharam mais a minha experiência, os meus últimos 1 ano e meio, 2 anos de experiência era em marketing, campanhas. Então eles falaram, beleza, vamos. E aí foi esse processo de começar e aprender. Então, se você tá buscando uma vaga, 2 coisas. Não se apegue à ideia de que você tem que ter todos os pré-requisitos, porque você nunca vai ter. Sempre vai ter alguma coisa ali naquela vaga que você ainda não domina completamente, ou que você não tem total experiência. Mas se você tem interesse o suficiente, aquilo dali já é mais do que metade do que você precisa. E se você tá procurando, às vezes, um cargo numa determinada área, às vezes vale a pena você começar de outro lugar para chegar ali. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer muito trabalhar como diretora de criação de uma empresa aí, sei lá, diretora de criação. Só que aí a vaga é para designer. E você é formada em designer, tá? Mas você não quer trabalhar mais como designer, você quer trabalhar como diretora de criação. Mas às vezes, começando como designer, dentro da empresa, você começa a encontrar outros caminhos pra chegar lá. Então é como se fosse assim, você e aquilo que você quer fazer é uma linha reta, né? Entre você e aquela vaga que você quer ocupar. E beleza, vão ter algumas vagas que você pode mandar seu currículo que vai ser esse caminho expresso, essa via expressa. Mas muitas das vezes o que vai acontecer é que você vai ter que buscar caminhos alternativos que em algum momento vão te fazer chegar lá. Então é você aplicar para outras áreas da empresa e depois ir pulando de setores dentro da empresa, ou então você começar numa vaga que às vezes está 2 passos atrás daquela que você quer chegar, mas que você sabe que se você começar a trabalhar ali, você consegue talvez ser promovida de novo e de novo. Então, eu acho importante você ser flexível também na hora de você procurar vaga, porque muitas das vezes não existe um lugar perfeito com a vaga perfeita que você vai atender a todos os pré-requisitos daquela vaga, e se você ficar pensando só nisso, você vai ficar com um pensamento muito limitado, e aí a sensação que tem é que realmente não existe nada no mercado de trabalho para você, quando na verdade existe muita possibilidade, se você se arriscar um pouco mais na hora de mandar o seu currículo, aplicar para as vagas, e ter um pouco mais de flexibilidade na hora de escolher qual vaga que você vai preencher ali, por exemplo, entendeu? Então, até eu começando dentro dessa empresa, quando eu comecei, eles me botaram primeiro no setor comercial, no setor de vendas, porque eles queriam que eu tivesse contato direto com o cliente para entender quem é o cliente, quem é o público-alvo, e a partir dali depois eu migraria para o marketing. Então eu nem comecei especificamente no setor de marketing. Era já uma ideia que eu migraria para o setor de marketing, mas eu comecei com comercial. E eu vou te falar, eu odiei, tá? Eu odiei porque eu odeio ter que vender coisas especificamente naquele negócio direto de falar: oi, tudo bem? Eu vi que você tem uma loja aqui e eu tenho um produto aqui que você tá procurando, tá? Então você quer comprar esse produto aqui de mim? Eu tinha que fazer isso, eu tinha que pegar o telefone e ligar para um monte de loja de reparo de celular, porque a empresa que eu trabalhava vendia peças de reparos de celular. Então a gente vendia tela de iPhone, bateria de iPhone, então eu precisava ligar para as lojas que fazem esse serviço e tentar vender as nossas peças pra eles, entendeu? Não era pro consumidor final. E eu odiava fazer isso, gente, eu odiava. Meu Deus do céu, como eu era infeliz fazendo isso. Mas eu aprendi. Eu aprendi a entender melhor a cabeça do cliente, eu aprendi a maneira como ele fala, eu criei uma casca ali
entendeu? Que precisava ser criada. Então é isso, eu acho que o que você precisa fazer é criar um pouco mais de flexibilidade e ter um pouco mais de ousadia na hora de aplicar para as vagas dentro do lugar ali onde você quer entrar. Uma outra dica que eu também tenho para quando você tá aplicando vaga é não necessariamente só aplicar para as vagas que você acha, por exemplo, no LinkedIn. Mas você pode, inclusive, isso aí é uma tática boa, tá? Você pode, inclusive, começar a postar. Eu sei que postar dentro do LinkedIn é broxante, mas, gente, dá certo, tá bom? Dá certo. Faz uns posts, sabe? Falando sobre, sei lá, posta alguma experiência que você teve de um trabalho que você fez na faculdade, de um estágio que você fez, de alguma coisa legal, ou alguma reflexão que você teve por conta de algum projeto que você trabalhou, ou uma ONG, uma coisa. Não precisa ser, tipo, necessariamente já de trabalho. Ai, Lu, mas eu nunca tive um trabalho, como é que eu vou fazer isso? Não precisa necessariamente ser sobre isso. E outra coisa, às vezes é mais interessante você tentar seguir as pessoas, tipo os diretores, os gerentes daquela empresa que você quer trabalhar no LinkedIn e mandar a mensagem pra eles ali direto do que aplicar pra vaga. Eu já consegui clientes, assim, pra minha empresa. Então, assim, quando eu comecei meu próprio negócio de marketing, teve uma época que eu tava muito focada em postar no LinkedIn, falando sobre o mercado de marketing para marcas, dentro do TikTok, como marcas e influenciadores podem trabalhar juntos. Cara, eu consegui bastante gente interessada em trabalhar comigo por causa disso. E aí eu comecei a olhar mais, assim, para as empresas que eu tava a fim de prospectar como cliente, por exemplo. E aí eu ia lá e eu seguia o gerente de marketing, o diretor de marketing. E aí eu falava com eles, sabe, por direct. E dava certo. E eu conheço algumas pessoas que conseguiram trabalho, tipo vaga de trabalho em empresa, porque fizeram esse contato, esse networking direto com a pessoa que contrataria dentro do setor no LinkedIn. Então, se você é uma pessoa mais cara de pau, se você tá mais afim de ir, eu acho que super vale essa ideia. Essa é uma dica aqui, ó, show de bola. Agora vamos dizer que você já conseguiu esse trabalho, tá? A gente fala que geralmente você consegue o emprego por conta das suas hard skills e você mantém e cresce dentro de um emprego por causa das suas soft skills. Inclusive, você pode ser demitido pela sua falta de soft skills. E aí eu vou explicar o que é. Hard skills são as suas habilidades técnicas, tá? Então, é um termo em inglês para quando você está falando de habilidades técnicas. Então, o que você sabe fazer de técnica daquele assunto. Então, se a gente tá falando, por exemplo, de uma vaga como designer, é saber mexer no Photoshop, no Illustrator, sabe? Essas coisas assim. Então, são suas habilidades técnicas. Agora, uma vez que você tá trabalhando dentro da empresa, são as suas soft skills que vão ser mais importantes do que essas habilidades técnicas que você tem. Soft skill é o quê? Habilidade de negociar, de ter atitude, de ter uma comunicação clara, de assumir responsabilidade, de saber lidar com o feedback. Se você tá começando a liderar ali, de você saber trabalhar em grupo, de saber delegar, de saber dizer sim e não para as coisas. É como você se comporta, a maneira como você mostra as suas habilidades dentro do trabalho. Não é só o que você faz, mas é como você faz. Aqui é onde eu brilho. Tá bom? Aqui é onde eu brilho, porque não tinha muitas das habilidades técnicas que outras pessoas de marketing tinham, porque eu não fui pra faculdade fazer isso. Então eu tive que aprender muito e tirar certificados, essas coisas ao longo do caminho. Mas eu sempre fui muito boa em soft skills. Essa coisa de saber ter uma postura assertiva dentro do trabalho, de saber ouvir um feedback, de falar, sim, sei, claro, consigo fazer isso aqui, e depois me virar pra descobrir como é que eu ia fazer aquilo. Então, quando você tá dentro do mercado de trabalho, ali dentro do mundo corporativo, eu tava até falando sobre isso com meu marido ontem, a gente tava assistindo Friends pela milésima vez, e aí a gente tava assistindo um episódio que o Chandler, um dos personagens, ele tá com a namorada dele, a Mônica, e eles estão num jantar de trabalho do chefe dele. E aí o chefe dele vai lá e conta uma piada muito idiota, e aí o Chandler vai e faz uma risada ridícula, uma risada tipo, ridícula, e aí a Mônica, a namorada dele, olha pra ele e fala assim, cara, que risada é essa? E aí ele olha pra ela e fala na maior naturalidade, é minha risada de trabalho. E ela, você tem uma risada de trabalho? Ele, tem uma risada de trabalho. E eu achei aquilo genial porque é exatamente isso. Eu realmente acredito que dentro do mundo corporativo, aliás, dentro de qualquer lugar de ambiente de trabalho, a gente cria uma persona. A gente cria
uma identidade diferente dentro daquele trabalho. E eu acho que é importante a gente fazer isso, porque é uma questão de se adaptar ao ambiente para conseguir brilhar da melhor maneira ali dentro daquele ambiente. Então, quando eu trabalhei na minha primeira empresa, eu estava num ambiente corporativo majoritariamente masculino, de tudo. Éramos, se eu não me engano, quase 30 pessoas dentro da empresa, tinham 3 mulheres, sendo que as outras 2, uma era secretária e a outra trabalhava no estoque. Em termos de gerência de coisas assim, mais estratégicas, eu era a única. Então, toda vez que eu sentava na reunião, para fazer reunião com os outros setores, os outros departamentos, e eu sentava com diretores, às vezes eu sentava com o chefe de operações, o chefe de execução, todos eles eram homens. Todos eles eram homens, e aí tava eu, com 22 anos ali, com aquela cara de o que eu vim fazer aqui, eu só tenho 6 anos. Mas isso era só internamente, tá? Só na minha cabeça, porque por fora eu tava, tipo, posturada, carinha de séria, mas ao mesmo tempo simpática. E eu comecei a aprender a falar de uma maneira que fazia com que a minha voz fosse ouvida, porque já é difícil a gente ser ouvida como mulher dentro do trabalho. Quando a gente é mulher e a gente é nova, é pior ainda. E quando a gente ainda tem cara de fofinha, porque a gente é pequenininha, piora tudo. Então, quantas vezes eu não ia e eu tentava dar ideias e eu escutava um ai, que bonitinha que ela fica quando tá bravinha, quando ela tá serinha. E aquilo me dava uma raiva. Mas, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo a moldar a minha personalidade pra entrar ali. Muito do que eu fazia também era, e eu já até falei sobre isso em alguns outros episódios, era prestar atenção na maneira como eles se comunicavam entre eles, esses homens todos, e ir me adaptando pra falar essa linguagem também, porque isso ajudava na minha comunicação. Então, às vezes, por exemplo, nós mulheres, a gente às vezes acaba sendo muito prolixa. A gente fica falando, e a gente se apega aos detalhes e a gente não chega no ponto. E aí a gente perde a audiência, principalmente se essa audiência for masculina, que homem tem, né, aquele tamanho de atenção de um peixe dourado. Então, se você não pescou a atenção dele em 2 segundos, já era. E aí eu fui aprendendo que pra eu conseguir que os meus projetos fossem aprovados, eu tinha que ser mais sucinta, eu já tinha que chegar falando exatamente qual era o resultado que eu esperava atingir com aquilo e em quanto tempo eu faria aquilo. E dar essas informações logo de cara ajudava a fisgar a atenção deles. E aí eu comecei a perceber que eu conseguia praticamente todas as minhas vontades fazendo isso. Rola também um pouquinho da questão da Barbie, de tipo, sabe, às vezes deixar o homem se sentir útil. Então, às vezes eu, infelizmente, sabe, me fingia de, nossa, que ótima ideia que você teve, muito obrigada por me ajudar nisso, eu não conseguiria fazer isso sem você. Por isso que eu tô te falando que o mundo corporativo, você tem que criar uma casca assim, ele vai te endurecendo aos poucos e é bom você fazer isso, porque ele tá... Eu não quero romantizar o mundo corporativo porque eu não acho que ele é romântico, entendeu? O mundo corporativo, o mercado de trabalho em si, ele não tá nem aí pra você. Você é substituível, então você tem que trabalhar dentro dele, entendendo que aquele trabalho também é substituível pra você. Vão existir outros empregos, eu prometo que vão existir outros empregos. Então, não é uma questão de, mas eu vou ser falsa, eu vou contra os meus princípios. Eu não tô falando pra você ser uma pessoa ruim, mas eu tô falando de você jogar o jogo. Porque eu acho que é muito isso. Eu não tenho, né, experiência em outros tipos de trabalho. Por exemplo, eu não sou médica, eu não sou engenheira, eu não trabalho dentro de um tribunal. Mas eu realmente acho, e aí eu falei também isso com meu marido ontem, que a gente tava rindo muito. Eu acho que existem empregos que eles são empregos assim, empregos, sabe? Tipo, pô, caraca, você é médico, você tá salvando uma vida, porra, isso é um emprego de verdade. Entendeu? Você é um engenheiro, você tá construindo um prédio, caraca, isso é um emprego de verdade. O mundo corporativo eu acho que é uma grande palhaçada. Não é que ele é uma grande palhaçada, mas de forma geral eu sinto que a sensação que eu tenho quando a gente trabalha dentro de uma empresa é que a gente tá todo mundo brincando de ser adulto. Sabe quando você é criança e você tá brincando de profissões? E é isso, é um linguajar, sabe? É uma coisa, então, de acordo com o meu último e-mail, como você pode ver os dados acima, é todo um jeitinho de falar, um jargão corporativo, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, os termos que a gente usa. E muitas das coisas que a gente faz durante o dia que a gente nem entende por que a gente tá fazendo aquilo. De novo, é igual o Chandler de Friends, que ninguém sabe explicar o que ele fazia no trabalho, nem ele mesmo. Às vezes a sensação que a gente tem é essa. E é quase como se fosse uma brincadeira que todo mundo resolveu levar muito a sério. E aí você fica assim, gente, nem é tão sério isso aqui que a gente tá fazendo, sabe? A gente tá, sei lá, vendendo rímel. Não é tão sério.
Mas as pessoas levam a sério e você depois começa a esquecer que aquilo dali não é tão sério assim, e você começa a levar aquilo muito a sério, e você às vezes acaba levando tão a sério, você perde tanta perspectiva de que aquilo dali não é tão sério assim, que você começa a colocar o seu valor em xeque quando você não tá conseguindo dar o seu melhor, ou que o seu chefe acha que é o seu melhor. E é aí que vem um problema, porque é aí que a gente pode entrar para lugares como burnout, como essa cobrança excessiva, como esse entrelaçamento entre o nosso valor e o nosso propósito e o nosso trabalho, que foi outra coisa que eu fiz. Então, obviamente, como a pessoa perfeccionista que eu sou, quando eu comecei ali no mercado de trabalho, eu queria fazer um ótimo trabalho. E aí eu comecei a me cobrar bastante. E uma coisa do mercado de trabalho, uma coisa que acontece muito no mundo corporativo, é que quanto mais você faz, mais eles te entregam pra fazer. E aí o que eu percebia era que conforme eu ia sendo promovida, porque eu comecei a ser promovida até de maneira relativamente fácil e rápida, e isso aconteceu porque eu tinha esse jogo de cintura, eu conseguia me adaptar muito bem ao ambiente, quanto mais eu era promovida, não necessariamente o meu novo salário refletia as minhas novas responsabilidades. Eu ganhava, vamos supor que eu ganhava um acréscimo de salário de 10 a 15%, às vezes 20% numa promoção, aconteceu um negócio desse, eu achei bem legal. Mas as responsabilidades aumentavam em 150%, entendeu? Então, parabéns, você tá ganhando agora 20% a mais, mas você vai ter 200% a mais de responsabilidade, aê! E você começa a sentir que não importa o quanto você faça, sempre tem mais o que fazer. E você quer dar conta de tudo, e chega uma hora que você não dá conta de tudo. Não adianta. É aí que a gente entra em burnout, é aí que a gente realmente começa a trabalhar muitas horas, a cabeça não para, você sai do trabalho, você ainda tá pensando no trabalho, e você tá pensando, ai meu Deus, será que quando meu chefe falou aquela coisa pra mim naquele tom, ele secretamente tá querendo me demitir? E aí fica difícil da gente perceber o nosso valor e perceber que o nosso trabalho, ele é uma parte da nossa vida e não a nossa vida. Eu não tenho uma dica, um conselho específico pra isso, porque é muito difícil. Eu ainda me sinto bastante emocionalmente conectada ao meu trabalho. Eu até falei sobre isso na minha terapia ontem. Eu falei pra minha psicóloga, eu gostaria de não me sentir tão emocionalmente atrelada às coisas que eu faço. Eu gostaria muito de ser a pessoa que... Eu tenho alguns amigos que são assim, eu acho incrível, que é... Cara, eu não tenho o trabalho mais legal do mundo, eu não sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, mas o meu trabalho é o que me sustenta e é o que paga as coisas que eu gosto de fazer na minha vida fora do meu trabalho. E é isso. Não preciso amar o meu trabalho, eu preciso amar o que ele proporciona pra minha vida, o meu conforto. E eu acho que eu tô no meio do caminho disso hoje em dia. Antigamente eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que encontrar muito propósito, muito... Tipo assim, não é só meu trabalho, é a minha vocação. E às vezes, pra algumas pessoas, isso realmente acontece. E eu acho isso muito legal, acho isso muito especial. Mas se não é o caso pra você, tá tudo bem também, sabe? E aí, se você percebe que você tá trabalhando num lugar que não é o seu propósito, a sua vocação, a coisa que você mais ama no mundo, talvez seja muito importante você fazer esse exercício de mudar a sua relação, o seu olhar com o seu trabalho, que é, o meu trabalho é uma coisa muito importante, porque é o que paga as minhas contas, é o que me sustenta, e é o que proporciona a minha vida pra eu fazer as coisas que eu amo fazer fora do meu trabalho. Eu acho que o legal de você fazer esse exercício é que quando você começa a pensar assim, você começa a se separar dessa persona do trabalho, deixar aquela entidade sua corporativa ali de trabalho dentro do trabalho, e quando você tá do lado de fora, você pode ser apenas você, com seus outros hobbies. Então, se você recebe um feedback dentro do trabalho, que às vezes, sei lá, né, às vezes o seu chefe fala que talvez ele não tenha ficado tão satisfeito com a sua performance nesse trimestre comparado ao trimestre passado, você não vai levar aquilo pra você como, ai meu Deus, eu sou uma grande decepção na vida, eu realmente sou horrível, eu não presto, eu não tenho valor nenhum como ser humano. Não, é só, ok, o que eu posso fazer aqui pra no próximo trimestre entregar o que ele tá esperando de mim? E também ter um senso crítico de o que ele tá esperando é razoável? Faz sentido a expectativa que ele tá tendo? Porque é isso, acontece, se você não prestar atenção, acontece muito de você bate uma meta numa época, e aí automaticamente se espera que você bata aquela meta de novo muito mais acima, e a barra só vai ficando cada vez mais alta.
acabou, você chegou na meta, agora a gente dobra a meta, depois a gente triplica a meta. E chega, quanto mais alta a meta, mais difícil de chegar ali. Então, às vezes, não vai acontecer. Às vezes, não é só você, às vezes é o contexto todo da empresa, sabe? De você ter tido, por exemplo, ideias que não foram executadas por outras pessoas, e aí o projeto não andou do jeito que você queria. Ou então, às vezes, é um cenário econômico, então a economia não tá indo tão bem, então as pessoas estão comprando menos. Por isso que aí eu vou te dar outra dica muito importante. Além de começar a criar essa persona, né, de começar a ter uma comunicação mais assertiva, ver como é que as pessoas falam, duas coisas eu acho que são muito importantes. Uma é, esteja presente em reuniões o máximo que você puder, principalmente quando você está começando dentro de uma empresa, porque é aí que você vai conhecer quem é cada peão desse jogo de tabuleiro, tá? E como que cada um opera, como que cada um gosta de trabalhar, o que é importante para cada um. Então você começa a entender como que você se relaciona e se posiciona com cada pessoa dentro da empresa. Então, eu acho que isso é bem importante nos primeiros meses ali de trabalho, às vezes até no primeiro ano de trabalho. Quanto mais você conseguir se enfiar em reunião, por mais chato que seja, mais rápido você entende como se comportar dentro da empresa com as pessoas. A segunda coisa é, documente tudo, tá? Eu sempre fui a pessoa que, quando eu trabalhava nas empresas, isso daí era uma coisa que me irritava, que eu acabava tendo uma jornada dupla de trabalho dentro da empresa, porque eu era tão viciada em escrever tudo que estava acontecendo dentro do meu escopo de trabalho que eu acabava virando gerente de projeto, que é diferente de ser gerente de marketing, tá? São 2 trabalhos diferentes. E eu consegui a proeza de, nas 3 empresas que eu trabalhei, virar gerente de marketing e gerente de projeto, porque as pessoas notavam que eu era boa em gerenciar como que as coisas vão. E hoje em dia, eu tenho uma cliente na minha empresa que eu faço isso. Eu trabalho com marketing pra ela, mas eu também gerencio os projetos dentro da empresa, porque eu toco bem isso. E, enfim, é uma habilidade que eu tenho, ok, bacana, e eu uso ela. Talvez até, agora falando em voz alta, talvez eu possa até explorar mais isso, né? Talvez, acho que é legal. Eu tomei um pouco de saco cheio de marketing, pode ser que eu explore mais isso. Mas a grande questão é, voltando pra minha dica, quando você começa a documentar tudo, documentar no sentido de, tivemos uma reunião. Qual foi a pauta da reunião? Quais foram as coisas que a gente definiu que quer fazer de meta? O que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que são do meu escopo de trabalho? E aí, conforme eu faço essas coisas, eu ia anotando. Quando eu fiz isso, qual foi o resultado que gerou? E eu tinha aquele resultado em números, em métricas. E aí, depois de um tempo, eu escrevia como que eu fiz para chegar naquele resultado. Então, por exemplo, toda vez que eu saía de uma empresa, ou hoje em dia quando eu termino o trabalho com algum cliente meu, é muito fácil para mim entregar os documentos de processos, de como que as coisas funcionam, porque eu tenho tudo certinho. Para esse tipo de tarefa, a gente faz assim, assim, assim. E quando a gente faz desse jeito, geralmente os resultados que já tivemos fazendo assim foram esse. Por que isso é muito importante de ter? Por 2 motivos. Se você tá querendo negociar um aumento, ou se você tá querendo negociar, tipo assim, olha, eu acho que talvez eu possa ser promovida agora, você tem que ter, debaixo do seu braço, provas de que você merece, né? Não adianta você só falar, porque eu tô aqui há muito tempo. Tá, e daí? A planta também tá ali há muito tempo. Quer dizer que a planta vai ser promovida? Não, entendeu? Tipo, o tempo de trabalho que você tem dentro de uma empresa, ele vai ser relevante de alguma maneira pra você ganhar um aumento de salário que seja, sei lá, corrigido pela inflação. Mas pra você de fato ser promovido, né, para você começar a, subir esses degraus corporativos, você precisa ter resultado. E para você ter resultado, você precisa documentar. Não conte com o seu chefe fazendo isso por você, tá? Não conte com o seu gerente fazendo isso por você. Não conte com ninguém fazendo isso por você. Faça isso você mesma. Então, sei lá, se você tá trabalhando com uma coisa que é vendas, se você trabalha no setor de vendas, tenha um relatório de quantos % de vendas você conseguiu aumentar mês a mês, ou semestral, anual, sei lá, tem essa métrica. Se você trabalha com marketing, e aí você, sei lá, cuida das redes sociais da empresa, o quanto de seguidores que a rede social ganhou? O quanto de conversões vieram das redes sociais? Quais foram as campanhas que fizeram um boom ali que você ajudou a fomentar? Entendeu? O engajamento subiu? Por quanto? Pra quanto? É esse tipo de material que você precisa ter. Porque é isso aí que você vai apresentar. E a outra coisa é, quando você tem essas pautas de reunião e o que você fez, o que você não fez, se acontecer de dar alguma merda e aí vier bater na tua bunda aquela água, você pode falar,
Mas eu, aqui ó, tá aqui ó, eu fiz essa parte, isso aqui era do fulano, e aí o fulano, você tem que falar com o fulano, entendeu? Então, ou seja, ao mesmo tempo que te ajuda a criar argumento para você crescer na empresa, pode ser também um seguro que você tem para evitar tomar um esporro ou até ser demitido, de você basicamente falar, olha, eu não falo com opiniões, eu falo com fatos, os fatos são esses aqui. Então, são duas coisas que eu sei que parece ser chato, mas eu acho que é importante. Fora isso, gente, demonstrar iniciativa, dizer sim para projetos, mesmo que você não saiba exatamente como fazer, tu descobre depois. Hoje em dia tem chat GPT pra te ajudar. Quantas vezes eu falava, ele falava, você consegue fazer isso? Consigo. Aí eu ia lá no Google pra descobrir como é que fazia, e aí eu aprendia, fazia um curso express ali, e ia fazendo, ia tentando. Eu sei que a gente tem essa síndrome do impostor, eu carrego isso até hoje comigo. Tanto que eu não queria fazer esse episódio. Mas é fingir, porque tá todo mundo fingindo ali, gente. Sério, tá todo mundo fingindo naquele mundo corporativo. Todo mundo tá fingindo em algum nível saber mais e aparentar mais segurança do que sente de verdade. Principalmente quando a gente tá falando dentro desse mundo corporativo específico. Por fim, eu diria que em termos de dentro da empresa, como você se socializa com outras pessoas, eu falei sobre isso recentemente em outro episódio, que é não sangre em tanque de tubarão. Gente, do mesmo jeito que você tá criando uma persona de trabalho, tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa. E às vezes você tem que tomar muito cuidado em quem você confia. Porque às vezes a pessoa aparenta ser, agora a gente tá melhores amigos. Melhores amigos até a próxima vaga abrir. E vocês dois estarem disputando. Eu não tô dizendo que você tem que criar inimizade com ninguém não, tá? Acabei de falar que é super importante você ter aquela política de boa vizinhança. Mas é entender que trabalho é trabalho. E eu sei que a vida adulta, ela é muito solitária, que muitas das vezes é mais fácil a gente criar amigos dentro do trabalho. E é possível você criar amizades, sim, genuínas dentro do trabalho. Eu tenho uma amiga lá dos Estados Unidos que a gente ficou muito amiga, a gente é muito amiga até hoje e começou porque a gente trabalhava junto. Então, é possível, sim. Mas tenha cautela. Não divida tudo. Porque às vezes, principalmente se for uma coisa que é vulnerável pra você. Porque às vezes você dividir uma vulnerabilidade com uma pessoa que possivelmente pode vir a competir um cargo com você, isso pode ser um tiro no seu pé. Porque às vezes o dinheiro fala mais alto. Às vezes a ambição fala mais alto. Então, não é pra você ser antipática, mas é pra você entender que não dá pra você ser 100% você dentro do trabalho com os seus colegas de trabalho. Tá bom? Não existe muito... tá todo mundo junto no mesmo barco. Mais ou menos, tá bom? Tem gente que tem, sei lá, talvez um bote salva-vidas um pouquinho mais equipado, talvez ela... Entendeu? Tem ali um remo que você não tem. Não é bem o mesmo barco, tá bom? É um barco muito parecido, mas não é o mesmo barco. Então, isso aí eu acho super importante. E a outra coisa que eu diria... Bom, já falei pra você não levar tudo pro lado pessoal. Acho isso muito importante. Não levar, principalmente quando é feedback, e se o feedback está vindo do seu diretor, do seu gerente, de um lado estritamente profissional, mesmo que você não concorde 100% com tudo, e aí você pode inclusive vir ali com seus argumentos baseados em fatos, que os seus argumentos sejam baseados apenas em fatos, e não deixando a sua emoção falar. Principalmente se esse chefe for homem, porque ele vai ver aquilo como fraqueza. Ele provavelmente não vai ter paciência. E se ele não for uma pessoa de bem, se ele for um cara mau caráter, ele ainda vai usar aquilo dali pra te manipular, pra ser abusivo com você. E aí eu tô dizendo também do lado pessoal. Meu último emprego, antes de eu sair do mundo corporativo e começar o meu próprio negócio, eu adorava o meu emprego. E essa é a grande tristeza. Eu amava a empresa onde eu trabalhava, eu adorava as mulheres com quem eu trabalhava, porque aí eu saí de um lugar totalmente masculino e eu fui pra um lugar totalmente feminino, quase totalmente feminino. Era uma empresa de cosméticos lá nos Estados Unidos, e aí eu comecei a trabalhar, eu tinha várias mini funções ali, tanto no marketing e aí eventualmente como gerente de projetos, mas aí, cara, era muito legal. Eu ia muito pra Cidade do México, porque era uma marca global e a gente tinha muita presença no México. Eu trabalhei com a Dulce Maria, sabe? Aquela de Rebelde, que tinha o cabelo vermelho. Pois é, menina, acabou que eu não era fã de Rebelde, que talvez tenha sido bom, porque eu trabalhei com ela por 2 anos nas campanhas, e eu tenho ela no WhatsApp, a gente falava no WhatsApp, bestes. Talvez se eu fosse muito fã, teria sido difícil de criar essa relação profissional natural, sabe? Mas enfim, eu gostava muito do que eu fazia ali. O escritório era uma graça, a minha sala era uma graça, eu gostava muito da minha diretora de marketing, eu aprendi muito com ela. Minha diretora de designer, eu aprendi muito com ela. Eu me sentia inspirada, eu gostava do conteúdo que a gente fazia, eu acreditava muito no produto.
Aí você fala, nossa, Lu, qual era o problema então? O dono da empresa. E eu acho que eu falei sobre isso em alguns dos primeiríssimos episódios do podcast. Talvez, assim, o segundo ou terceiro episódio do podcast eu falei sobre tudo o que aconteceu. Então, você pode voltar lá pros primórdios se você quiser escutar a história completa. Mas ele era um cara extremamente narcisista, ele era um cara extremamente manipulador, extremamente abusivo, e ele fazia isso de forma sistemática. Ele escolhia basicamente a próxima vítima. E aí ele usava aquela mulher como, tipo, alvo, e ele ia minando a confiança dela por táticas de, sei lá, gaslighting, que é um termo usado em inglês, que é basicamente quando você faz com que a outra pessoa se sinta louca. Isso acontece muito em relacionamentos abusivos amorosos, de você nunca ter certeza se você realmente falou aquilo ou... você sabe... Vou te dar um exemplo bem clássico. Sabe quando você tá com um cara num relacionamento e aí ele faz alguma coisa que te deixa muito chateada e é óbvio que ele tá errado e você tá certa? Sei lá, ele te traiu, tá? É nesse nível, ele te traiu. Aí você vai lá e você fica pé da vida e você começa a falar com ele e você começa a despejar aquela frustração ali e por algum motivo, no final da conversa, você que tá pedindo desculpa. Tipo, o cara te traiu, mas ele consegue te manipular de tal jeito que você começa a se questionar se talvez você não, sei lá, talvez merecesse ter sido traída. Talvez foi culpa sua ele ter te traído porque você não tava dando tanta atenção assim, você não tava transando mais com tanta frequência. E aí, no final das contas, quem tá pedindo desculpa é você. E aí, depois que termina toda aquela situação, você volta pra si mesmo, você fica em silêncio e fica pensando, gente, será que eu tô doida? Talvez eu esteja doida. Era isso. Só que dentro do meio profissional. Então, às vezes, a gente tinha um projeto e a gente concordava que a gente ia fazer X e eu anotava tudo. E aí, eu fazia o X e aí eu ia mostrar o resultado de X e ele falava, claro que não. A gente tinha combinado de fazer Y. E eu falava, não, tá aqui, olha só, reunião da pauta passada. Não, claro que não, você entendeu errado. Eu quis dizer que talvez a gente pudesse fazer isso, mas que... E aí, ele ia me manipulando de um jeito que aquilo dali ia tirando a minha confiança e... calhou de ser também quando a gente deu aquela virada da pandemia, a gente começou a trabalhar de casa e aquilo foi avançando e eu comecei a muito questionar o meu valor como pessoa. E como eu já não tava mais dentro do ambiente de escritório, tava cada um na sua casa, isso já era 2021, eles nunca mais voltaram para aquele sistema presencial completo. Agora, hoje em dia, eu não sei mais, né? Mas na época, 2021, a gente ainda trabalhava de casa. E eu perdi aquele tato com as outras mulheres dentro da empresa, porque a gente só se via por Zoom, né? Nas reuniões. E aquilo dele foi me deixando cada vez mais e mais sem confiança. E eu tinha crises de ansiedade sempre que eu ia ter alguma reunião com ele, porque eu já sabia que eu ia tomar algum esporro por qualquer coisa que fosse. Não adiantava, quanto mais eu me preparava, mais ansiosa eu ficava e as palavras não saíam certo. E eu sabia que não tinha nada que eu pudesse fazer que ia ser bom o suficiente pra aquele homem. Era a missão de vida dele me arruinar até eu pedir pra sair, sabe? Uma coisa meio tropa de elite. E aconteceu. Eu pedi pra sair e foi quando, depois de um tempo, eu abri meu próprio negócio, minha própria empresa de marketing. Então, preste atenção nisso, tá? Preste atenção se você não tá também vivendo um relacionamento dentro do seu trabalho, principalmente quando é um relacionamento vertical, né? Em que tem uma pessoa que tá em posição de autoridade em cima de você. É difícil a gente entender qual é a linha entre... ok, o meu chefe está pedindo uma coisa e o feedback é profissional, ou quando ele está sendo opressivo, quando ele está sendo abusivo. E eu acho que um bom jeito de você ver isso é... ele está fazendo um comentário difícil, às vezes difícil de digerir, porque mexe com a nossa autoestima, né? Mas a crítica dele é em relação ao resultado do trabalho, né, ao projeto, ou é a mim como pessoa? Porque é isso, começa a virar um ataque a você como pessoa, sabe? Do chefe falar que você tá sendo meio preguiçosa, sabe? Ah, você não tá dando tanto aí seu 100%, não sei o que, umas piadinhas, e começa a te atacar como pessoa. Mas ele não consegue apontar nada específico do seu rendimento como profissional. Isso daí, pra mim, é um grande sinal de uma red flag, sabe? Que não é legal. E aí volta para aquilo que eu falei de, gente, ninguém é insubstituível. Não pense que você é insubstituível, por isso que você não pode dar o seu sangue dentro da empresa, porque você é facilmente substituível e também a empresa é
facilmente substituível. Existem outras coisas. E dá pra criar outros tipos de relação ali com o trabalho. E é isso, amigas. Eu sei que vocês também queriam que eu falasse sobre começar o seu próprio negócio, mas aí eu acho que vai ficar muito extenso. Eu queria muito falar realmente sobre mercado de trabalho. Eu queria muito dar dicas de mercado de trabalho e da minha experiência. Eu acho que muitas dessas dicas que eu dei também se aplicam caso você também tenha o seu próprio negócio, você tem que lidar com clientes ou lidar com funcionários. Quando você está expandindo a sua empresa, eu acho que muitas dessas dicas também conversam com isso, mas eu queria que esse focasse realmente no mercado de trabalho, assim, CLT, ajudar as minhas divas CLTs, porque eu sei que é difícil de navegar. Eu espero que você gostou desse episódio. Se você gostou, indica pra tua amiga CLT aí, né, pra quem sabe ajuda ela também, e aí a gente passa a palavra do podcast, o Spotify entrega mais e a gente cresce a nossa comunidade. E é isso, amigas. Até a próxima. Beijo e luz. Tchau!